Ultimamente, alguns andam discutindo a situação da WWE. Alguns acreditam que a WWE vem tendo um produto extremamente ruim, um produto que fará com que a empresa acabe declinando. Além disso, novas empresas de pro wrestling vêm surgindo aí, com donos até extremamente ricos, e muitos começam a apontar que um dia a WWE poderá ir inclusive à falência. Será que isso é possível? Será que de fato a WWE vai falir um dia? Bom, a gente não pode prever o futuro, a gente não tem como assim adivinhar do que vai acontecer, porém nós temos aqui alternativas de salvarem a WWE de uma possível falência. E eu vou apresentá-las aqui e mostrar porque é tão difícil a WWE ir à falência. Tem que ser uma série de erros bizonhos, bizarros em todos os seus setores que ela possui hoje. E ainda assim, ela não iria falir, só se quisesse. Então vamos lá. Vamos começar falando sobre os públicos nas arenas, né? Uma coisa que veio se tornando um pouco comum desde 2016 é o público sair das arenas, principalmente em pay-per-views antes do show terminar. Sim, muitas das vezes lá ia ter um evento principal que não era tão agradável assim e o público resolvia ir embora já que já estava tarde, já que não interessava para eles. Principalmente quando o evento principal não era envolvendo o título, né? Então, já que não ia ter uma troca de campeão, uma possível troca de campeão, uma invasão, o pessoal simplesmente ia embora. O ponto em relação a isso é o seguinte: o pessoal que vai embora durante o show, ele já pagou o ingresso, então no bolso da WWE não interfere em absolutamente nada. Claro que é chato você ter os fãs indo embora antes do show terminar, claro que isso é ruim, assim, em termos de credibilidade, mas em termos financeiros a WWE não é prejudicada. E se não é prejudicada financeiramente, então não é um motivo para ir à falência. Ok, e ainda falando sobre público, então a gente vai para o outro ponto. E se o público parar de ir às arenas? Nem sequer abandonar no meio do show, simplesmente para de ir, para de comprar ingresso e as arenas começam a ficar um pouco ali mais vazias, né? Bom, recentemente, né, alguns começaram a inclusive comentar sobre isso, porque, por exemplo, a WWE fez um evento no Madison Square Garden e lá então teve o menor público da história da WWE no Madison Square Garden, né? Que foi um público de 12 mil pessoas. O Madison Square Garden, se não me engano, consegue colocar 22 mil, teve 12 mil. E foi na semana do Natal e do Ano Novo. Então, muita gente, a partir desse momento, já começou a acusar de que a WWE estava indo à falência por causa disso. Primeiro, 12 mil pessoas na semana do Natal e do Ano Novo, do show da WWE, sinceramente, se acha realmente que isso é pouco? É claro que, comparado com os outros públicos que ela já teve lá, de fato, é um público ali menor de todos que já teve, o que não significa que é pouco. É o menor que já tem, para você ver como ela estava bem popular. O menor público dela é 12 mil pessoas. Aí você vai dizer que é um público baixo. Deixa eu explicar um negocinho para você. O evento que teve no ano de 2018, conhecido como All In, lá feito pelo Cody Rhodes e Young Bucks, teve 11 mil pessoas na arena onde eles realizaram esse evento. 11 mil. E aí, um evento da WWE na semana do Natal e do Ano Novo, que é considerado o pior da história no Madison Square Garden, tem 12 mil, ainda tem 1000 pessoas a mais. Para você ter uma noção ali de como a WWE é grande. Então, ainda assim, no momento em questão, não é um alerta, não é nenhum motivo de crise o número de pessoas que estão indo nas arenas da WWE, ok? Ainda não é um momento assim de emergência que a WWE precisa fazer uma coisa. Mas se for o caso de chegar nesse alerta de emergência, a WWE pode simplesmente fazer o que qualquer outra empresa empreendedora faria, que é o seguinte: você diminui o ingresso, você faz promoções, tipo, compre 2 ingressos e leve 3, né? Então aí daria para você ir em família assistir, ou então abaixa pela metade do preço, em algum outro show faz alguma promoção. Então, por conta disso, a WWE conseguiria ainda assim manter muita gente nas arenas. Gente que, por exemplo, não vai hoje em dia, talvez pelo preço, iria começar a ir se diminuísse o preço. Então aquela galera que tava ainda e abandonou, uma nova galera iria no lugar dessa. Então meio que por conta disso, a WWE também ali dificilmente
não conseguiria resolver esse problema. E como a gente falou de público na arena, é claro que a gente tem que falar também de audiência, né? Porque esse é o público que está lá, mas e o público que está assistindo os shows? Ultimamente a gente viu aí que a WWE teve vários momentos horríveis na audiência, onde teve a audiência pior da história do Raw, aí na semana seguinte outra da audiência pior da história, o SmackDown também muito baixo ali na audiência, né? Teve alguns recordes negativos também ali nos seus shows. Mas é o seguinte, se a gente for pegar o histórico ali do fim do ano de 2018, de fato a audiência não foi das boas. Mas se a gente for pegar ali um histórico de 2 anos pra cá, a audiência da WWE tá maior, por exemplo, que o ano de 2014, 2015 e 2016. No ano de 2017, a audiência da WWE ali, durante um bom período nos shows do Raw, conseguiu ficar acima dos 3 milhões. 3 milhões de telespectadores, então é uma audiência boa pro show do Raw. Aí depois foi decaindo, hoje em dia aí tá tentando ficar entre os 2 milhões e 500 mil, que antigamente era a audiência do SmackDown Live. A audiência do SmackDown Live tava nessa daí, e o SmackDown Live é um show recente, começou em 2016, então em 2016 tava nessa, de 2.500 para 2.700, 2017 conseguiu ficar ali entre 2 milhões, quer dizer, 2 milhões e 300 mil, enfim, tudo que eu falei de 2 mil é 2 milhões, tá? E o que eu falei de 3 mil é 3 milhões. Às vezes eu confundo assim, mas enfim. Esse ano aí teve essa, do SmackDown ficar muito abaixo ali dos 2 milhões de telespectadores, e o Raw agora no final do ano também ficou abaixo. Mas vale lembrar que era o Raw de Natal, o Raw de Ano Novo, então são tipo assim, não é questão de querer proteger a WWE, né? Porque tem gente que vem acusando eu de, protege, tá vendo? A WWE vai falar assim, como se eu fosse um acionista da WWE, como se eu fosse o dono da WWE, e que se a WWE falisse eu fosse perder meu emprego, eu fosse perder dinheiro. Pô, eu não sou nada da WWE, não sou funcionário da WWE, tá? Então calma. Tem que ter bom senso. Pô, foi no Natal e foi no Ano Novo, a gente não tem que avaliar essa audiência, tem que avaliar dos outros shows. Dos outros shows tava baixa, mas tava como? Nos 2 milhões ainda. E 2 milhões é uma audiência muito maior que todos os outros shows de outras empresas. A gente pode pegar, por exemplo, a Impact Wrestling, né, a TNA, que é americana, e fazer uma comparação. É muito maior que a audiência deles, né? Não desmerecendo o show, mas só para fazer uma comparação, que pra WWE falir por causa de audiência, ainda é muito difícil. E mesmo se for o caso mesmo ali, que a audiência comece a preocupar, o que a WWE poderia ter como alternativa também para se safar dessa? Trazer, primeiro de tudo, lendas do passado. Sim, ela teria as lendas do passado ali para poderem agregar mais ao show, né? Então ali você poderia trazer Undertaker, poderia trazer Goldberg, Sting, Triple H aparecer mais vezes, o Shane mais vezes. E aí, se você não tem alternativa nenhuma, se realmente você tem que ter alguém ali pra chamar a atenção mesmo, alguém do passado, aí você vai e entra em contato com o The Rock. Fala, The Rock, você ama a WWE, eu sei que você tá numa nova vida agora, mas a gente paga isso aqui, né? Mexe lá no cofre, fala, isso aqui vai pra você. Aparece aí, mano, sei lá, 6 meses, 1 ano, só pra dar uma impulsionada. E pronto. Tem muitos caras do passado aí que poderiam fazer essa função. Hoje em dia a WWE já faz muito essa estratégia. Quando a audiência está um pouquinho baixa, eles chamam alguém ali para ter uma novidade. Então é uma alternativa também, né? Outra coisa também que salva, digamos assim, a WWE é que mesmo que lá nos Estados Unidos a audiência esteja baixa, as arenas fiquem vazias, mesmo que essas alternativas não funcionem ou a WWE nem sequer teste elas, vale lembrar que a WWE não é só nos Estados Unidos, é uma empresa agora internacional. Ou seja, ela é muito popular na Europa, é popular na América do Sul, é popular também na Ásia, Oceania, então daria ainda assim para sobreviver com o mercado internacional. Vale lembrar aí que recentemente ela foi lá na Austrália fazer o Super Showdown e levou 70 mil pessoas. 70 mil pessoas no Super Showdown, meu irmão, é muita gente. É muita gente para fazer um evento em outro país, e fez. Isso é o exemplo da Austrália, meus amigos. Então, ainda assim, mesmo nos Estados Unidos aconteça todo esse tipo de crise, ela teria os demais países ali para aproveitar muita coisa. Outra coisa que também poderia salvar a WWE de uma possível falência é os patrocinadores pesados, né? A WWE atrai muitos patrocinadores aí por ser uma empresa grande. Então, eu não tô falando nem dos patrocinadores atuais, eles poderiam talvez sair um dia, mas poderiam vir novos e novos e novos, talvez não patrocinadores com tanta grana igual a WWE já teve, mas ainda assim que trariam grana para no mínimo mantê-las de pé. Então, você ter patrocinadores ali, como a WWE tem, é outro fator que pode salvá-la de uma possível falência.
E tem também o fator merchandising, as mercadorias da WWE. A WWE, se tem uma coisa hoje que funciona extremamente bem para ela, é a merchandising, é a venda de camiseta, de boné, de caneca, de boneco, de cinturão, tudo que tiver lá, eles vendem muito bem ainda, né? Isso é uma coisa que funciona muito bem, a criançada compra demais. Então, só as mercadorias ali, nossa, dá pra manter a WWE ali de boa. As mercadorias da WWE ali vendem de uma forma impressionante, no mundo todo, né? Então é uma coisa ali também que poderia ainda salvar a WWE por muito tempo ali. Só esse número de vendas, mesmo que decaísse o número de vendas, o tanto que já vendeu, sério, eu acho que seria assim, só se acontecesse uma crise no país ali dos Estados Unidos e ninguém tivesse dinheiro mais para comprar essas coisas, o que é muito difícil. Aí beleza, vamos supor que nada deu certo, que nenhuma dessas alternativas funcionaria. Nós temos a alternativa que surgiu recentemente, que são os árabes. Sim, os árabes lá, os ricaços da Arábia Saudita, vários sheiks ali. Eles poderiam simplesmente ajudar a WWE ou comprar a WWE. Simplesmente eles comprariam as ações da WWE, deixariam ainda a administração ali com o Triple H, com o Vince, podendo comandar os shows, mas eles ali iriam financiar então a empresa ali, ou comprar ela, enfim. De alguma maneira ali, com muita grana, a WWE poderia se manter, fazer mais shows na Arábia Saudita para ganhar mais dinheiro lá na Arábia Saudita, enfim. Lá é uma mina de ouro e surgiu recentemente ainda essa alternativa da Arábia Saudita, então os caras também poderiam ajudar muito a WWE ali, caso a WWE precisasse. Hoje não precisa, já ajudam muito com aqueles eventos que a WWE foi lá fazer, né? Mesmo apesar de todas as polêmicas que estavam sendo envolvidas ali na WWE fazer um show na Arábia Saudita, ela foi fazer por causa da grana, que a grana era boa e realmente ali ela fez e ganhou uma boa grana, então se precisasse fazer mais, ela faria mais, e então também é uma alternativa. Outra coisa que pode salvar a WWE, criação de novas lendas, né? Você vê ali no NXT o tanto de cara que pode vir ali, não precisa nem trazer lenda do passado, o cara pode vir, surgir como novidade no show, surgir como favorito, conseguir aumentar um número de vendas ali no merchandise, atrair ali pay-per-views, enfim. E a gente viu que nos últimos anos as estrelas da WWE estão sendo essas, o Seth Rollins ali, o Daniel Bryan também vindo do NXT, o Kevin Owens vindo do NXT, enfim, várias lendas ali, então, vindas do NXT. Então, é uma alternativa ali que a WWE também pode utilizar, igual já vem utilizando ultimamente, né? É ali um mercado que a WWE também pode explorar muito bem, pegar nomes do NXT. E para deixar ainda melhor, ela pode pegar nomes também de outros lugares, né? Fazer as tais contratações, como também já vem fazendo nesses últimos anos. Então, já que ela precisa de um novo host, uma novidade, os shows estão recaindo, vai lá e contrata, por exemplo, igual contratou a AJ Styles, igual contratou o Samoa Joe, igual contratou o EC3, nomes que em outras empresas ali eram bastante grandes, eram bastante populares. Simplesmente ela vai lá e puxa para a empresa dela, para ali que a WWE comece a atrair a galera que assistia esses nomes nas outras empresas e também para manter os que já assistem a WWE atualmente ali assistindo ela, porque tem um cara novo ali, tem um cara que eles sempre quiseram ver na empresa e agora estão curiosos para ver como ele vai se sair lá. Então também tem essa alternativa de poder contratar. Se for o caso ainda de não funcionar, ela pode também optar também pela diminuição de gastos, né? Ou seja, por exemplo, uma coisa que ela já faz atualmente, ela parou de utilizar fogos de artifícios, né? A tal da pirotecnia, eu não sei se é assim que fala. Então ali tava dando gastos para a WWE e é uma coisa que tipo assim, o retorno é só visual assim, é só simbólico, não traz nenhum retorno financeiro você colocar fogos nos shows. Então ó, estamos gastando uma grana com isso, vamos parar de gastar, vamos usar só, sei lá, na WrestleMania isso, ou talvez nem lá, caso for o caso de uma crise enorme. Ela poderia, por exemplo, diminuir os seus shows, em vez de gastar com Raw e SmackDown, vamos fazer só o show do Rock mesmo, SmackDown vira quase que um main event, igual ela fez no período de 2014 e 2015, né? Foca em apenas um show, diminui o roster, sei lá, estamos pagando salários muito altos aqui, vamos mandar alguns caras embora, vamos aqui, deixa focar só em um ou outro aqui, vamos manter o roster diminuído, assim a gente não gasta tanto salário com todo mundo, é melhor focar só nesses que já estão aqui. Aí muitos argumentam também de tipo, pô, mas a WWE poderia ter concorrentes ali poderiam matar a WWE, né? Então, muitos apontam aí que por causa disso a WWE poderia então falir um dia, igual por exemplo aconteceu com a WCW lá, quando ela competiu com a WWF nos anos 90 e a WWF venceu essa guerra, digamos assim, e comprou a WCW. Só que o negócio é o seguinte, galera.
se tiver uma concorrência, que eu torço para ter uma concorrência, muita gente fica com medo de ter uma concorrência, mas eu acho que a concorrência ajuda sim a empresa a ter um produto ali melhor, tentar melhorar, tentar crescer para não ir à falência. Então gera eficiência você ter concorrência, né? Só que é o seguinte, né? O que aconteceu com a WCW? A WCW ela tinha audiência alta e a WWF também, ou seja, as duas estavam ganhando com aquela guerra que elas estavam tendo, né? As duas ali competiam, às vezes semana uma, semana outra, semana uma, semana outra. Era divertido aquilo. O que aconteceu? A WCW começou a cometer erros, ela mesma. E aí, esses erros internos dela que foram fazendo ela perdendo aquela guerra. Não foi que a WWF engoliu ela, é que ela mesma se perdeu. Senão ela poderia estar em alta, assim como a WWF também. Aí o que aconteceu? A WWF mandou uma proposta. Ó, a gente quer tanto para comprar a WCW. Vocês fizeram cagada aí, vocês estão mal, é melhor vocês aceitar. O que aconteceu? Não vamos vender. A gente vai continuar aqui. Beleza, a gente tá de menor número aqui, a gente tá perdendo para vocês agora, mas a gente vai tentar se reconstruir, a gente vai tentar aqui se remontar e quem sabe passar vocês de novo ou não, ou simplesmente ficar menor, mas continuar aqui de pé. O que aconteceu? As coisas pioraram, ela ficou pior ainda. O preço que a WWE tinha oferecido para comprar ela diminuiu, porque ela desvalorizou. E aí os caras não quiseram arriscar, eles simplesmente falaram, não, quer saber? Vocês estão certo, tô aqui, vou vender para vocês, antes que diminui mais ainda, antes que desvaloriza mais ainda. Então, ó, seguinte, pode comprar. Mas ela não precisava ter feito isso. Ela poderia simplesmente falar, não, ó, desvalorizou, mas a gente vai continuar arriscando aqui, vamos continuar tentando aqui. Ou fazer um acordo com a própria WWF e falar, ó, para de tentar competir com a gente já desistiu dessa competição, vamos fazer o nosso estilo aqui mesmo, e vocês deixam a gente aqui de boa. Fazer, por exemplo, o que aconteceu com a TNA recentemente, né? Muita gente vivia falando que a TNA estava falida e que a TNA ia ser comprada pela WWE, e pode ser comprada pela WWE, só que a TNA não quer. A TNA aceitou que ela perdeu ali essa guerra, digamos assim, quando ela estava tentando chegar na WWE, ela aceitou que ela não poderia chegar na WWE e falou, tá bom, a gente aceita ser uma empresa menor, a gente aceita ter uma audiência menor, um roster menor aqui, ser uma empresa mais modesta, mas a gente não precisa vender a empresa. A gente gosta de fazer isso, vamos continuar fazendo isso. Quem sabe um dia a gente volte ao topo, e se não voltar também estamos bem aqui, estamos pagando aqui salário, quer dizer, às vezes não paga salário, mas estamos aqui ganhando nosso dinheiro ainda, então estamos tranquilos. A WWE poderia também fazer uma coisa dessa, né? Mas eu vou falar isso sobre esse ponto mais à frente. Teria uma alternativa que eu torço para que nunca aconteça com a WWE, mas infelizmente é possível, de a WWE optar pelo corporativismo, que é no caso pedir um auxílio ali do governo, do estado, né? A WWE, ela tem ali apoio de vários políticos, né? Não é só do Donald Trump, amigo do Vince, não, mas já é um histórico disso, tem uns caras ali que amam a WWE, então ela poderia falar, ó, tem uns caras aí tentando concorrer com a gente, não tem como vocês botar umas burocracia ali pra eles, botar uns negocinho ali pra ajudar nós, sabe? Tipo, é possível, a WWE tem essa influência, infelizmente. Eu torço para que isso nunca aconteça, seria de fato ali desleal, seria desonesto, então eu torço, mas é uma alternativa também que a WWE tem. E caso nada funcione nessas alternativas que eu apontei aqui, ela poderia simplesmente, para não falir, aceitar ser uma empresa menor, como eu expliquei agora há pouco ali sobre a TNA. Ela poderia aceitar que alguém passou ela, que ela decaiu, que ela não é mais a maior empresa de wrestling do mundo, e não precisaria se vender para ninguém, não precisaria fechar a empresa, nem nada do tipo. Simplesmente ela poderia ali aceitar ser uma empresa menor igual a TNA é hoje e manter um roster menor, um roster mais modesto, não lotar mais arenas do jeito que lota, simplesmente falar, sei lá, já que antigamente a gente colocava 60 mil na WrestleMania, agora vamos colocar só 20 mil. Já que antes a gente colocava 15 mil no SummerSlam, agora a gente vai colocar 7 mil. Já que antes o Raw SmackDown era ao vivo, agora vai ser gravado, sabe? E diminuindo, e aceitando ser uma empresa menor. O que não significa que ela precisa falir, que ela precisa fechar, que ela precisa ser vendida. Ela dá pra se aceitar ser assim dessa maneira e quem sabe um dia voltar de novo ao topo. Então, também tem essa alternativa. No fim das contas, ela só fale se ela quiser. Mas esse é meu vídeo, esses são aqui as alternativas que eu coloco do porquê eu acho muito, mas muito difícil a WWE a falência. Essas não são todas as alternativas, poderiam ter outras alternativas também. A gente vai lembrar que ela tem, por exemplo, a WWE Network também, que vem ganhando
uma boa grana aí desde que foi criada. Claro que todo ano diminui as inscrições, mas no período do Royal Rumble até o WrestleMania aumenta de novo. Então é algo ali que todo ano ela sabe que vai aumentar as vendas, pelo menos em um período de 4 a 5 meses, né? Então é muita alternativa para a WWE escapar de uma possível falência um dia. Então eu acho que é muito difícil isso acontecer.